Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio 30. Obrigado, irmão. Deuteronômio 30, versículo 15. Deuteronômio 30, 15. Todos encontraram? Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhe declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Nós vamos juntos ler aqui o versículo 19. Joga na tela, por favor. Vamos ler juntos? Hoje tomo os céus e a terra por testemunho que lhes propus a bênção . A gente vai ler mais uma vez. Eu sei que alguns irmãos talvez não estivessem olhando para a tela, e eu gostaria que todos agora olhassem para a tela para ler todos a uma só voz. Vamos lá? Hoje interessante que a palavra de Deus vem aqui, o discurso de Moisés. Ele diz: olha, está diante de vocês a vida e a morte, escolham. Mas eu vou dar uma sugestão: escolha a vida, escolha a bênção. Feche seus olhos, peça ao Espírito Santo para vir ministrar sobre a sua vida. Peça a Deus para trazer sobre você algo novo nessa noite. Peça a Deus para vir ministrar no seu coração algo novo. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve.
Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele. Cante ao Senhor. De noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa. O que Deus está falando? Nunca viu. É porque está trabalhando. Adore ao Senhor, deixa Deus ministrar na sua vida nessa noite. Cante, exalte ao Senhor. Somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer, querido. Quando é a hora de pé, então louve. Então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando, tirando os espinhos, ordena os anjos. Ele abre as portas. Ele trabalha. Caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Agora eu quero que você segure na mão do seu irmão. Pode fechar os corredores, segure na mão e ore agora um pelo outro. Vá orando agora. Vá pedindo ao Senhor que venha ministrando. Vai pedir a Deus para vir abençoando, fortalecendo. Meu Deus amado, toma aqui este lugar, Senhor. Vem ministrando, Senhor, vem operando. Ó Deus amado, de forma especial. Estende a tua mão, Senhor Deus amado, sobre este ambiente. Opera, Senhor, ó Deus amado, em cada vida aqui, Senhor. Quebra cadeias, quebra os grilhões. Opera de maneira sobrenatural. Opera nesta noite, rompe com fortalezas. Sim, Senhor. Ó Deus amado, vem agindo de forma profunda. Ó Deus, que este ambiente seja tomado pela tua presença. Que este lugar, Senhor Deus amado, ó Deus, venha, Senhor Deus, ser tocado pelo teu Espírito. Quebra cadeias, quebra os grilhões nesta noite, Senhor. Opera de forma especial, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue de mãos dadas, continue de mãos dadas. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar, para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar, para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem nascendo o rio para
me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem nascendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Diga aquilo impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Agradeça ao Senhor nesta hora, pode soltar as mãos e vai agradecendo a Deus, porque você está aqui. Agradeça a Deus porque você é milagre. Agradeça a Deus porque a morte veio contra você, mas o Senhor, Ele te deu vida. Agradeça a Deus porque a tua casa poderia estar na morte, mas o Senhor trouxe vida para a sua casa. Agradeça a Deus nesta hora. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, pode sentar, amados. Aleluia. Queridos, eu quero falar nesta noite sobre a reforma que nos livrou da morte. E nós temos aqui um texto, quando já sendo praticamente as últimas palavras de Moisés para o povo, escrevendo ali o seu discurso. E ele traz agora para o povo de Israel uma palavra sobre o que eles deveriam fazer. Um pai, uma mãe, quando diz para um filho: olha, deixa eu te avisar uma coisa, cuidado o caminho que você está trilhando. Deixa eu te explicar, esse caminho aqui é bom, vai por esse. Mas esse aqui não vai por esse, que você vai se dar mal. É como alguém, um amigo que dá um conselho, mas o outro não escuta. E aí, meus amados, Moisés, ele traz essa palavra, e quando ele diz: eu estou aqui apresentando o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição, qual que você quer? Diante de vocês existem esses dois. Onde você for, você vai encontrar pessoas que vão te aconselhar para o bem, pessoas que vão te aconselhar para o mal. Você vai encontrar coisas que vai te fazer bem, coisas que vão te fazer mal. Você vai ver coisas que vai te prejudicar. Aí cabe a você escolher por onde você vai caminhar. Moisés traz uma palavra aqui para o povo de Israel a respeito disso. Bênção e maldição. Já trabalhei com alguns casos de pessoas que trazendo prisões familiares sobre suas vidas. Pessoas que viviam realmente amarradas, aprisionadas, porque ou o pai, ou a mãe, ou o tio vivia debaixo de uma prisão terrível, e aquilo foi se arrastando durante anos, até que um dia se rompeu, renunciou aquilo e a pessoa foi totalmente liberta. Mas tem casos, queridos, que as pessoas realmente vivem se queixando: eu continuo aqui desse jeito, porque fulano, meu pai é assim, minha mãe é assim. Você tem que decidir. Você tem que decidir. Seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, sua tataravó pode ter sido a pessoa mais encapetada da face da terra, mas se você decidir: eu quero Jesus, eu quero entrar nesse caminho que é o caminho de vida e não o caminho de morte, eu digo para você que toda barreira, toda cadeia vai ser quebrada, vai ser rompida. Eu já compartilhei aqui como foi a questão da minha vida, meu pai, o histórico do meu pai, a religião que ele seguia. E aos 15 anos eu decidi seguir os caminhos do Senhor e estou servindo-o até hoje.
Eu não posso de maneira alguma, porque o meu pai e minha mãe seguiu determinado caminho, dizendo eu tenho que segui-lo para respeitá-lo. Não é dessa forma, porque o respeito ao meu pai, à minha mãe, vai muito mais além do que eu seguir uma determinada religião que vai ferir os princípios de Deus. E aí, meus amados, nós temos aqui que a palavra fala aqui a partir do capítulo 27 de Deuteronômio, nós temos aqui a lista de maldições a respeito daqueles que vêm contra aqueles que realmente se opõem aos mandamentos do Senhor. Aí no capítulo 28, Moisés relata as bênçãos e as maldições. E aí você vai ver que no Monte Ebal e no Monte Gerizim são dois montes onde um foi proferido as maldições e o outro foi proferido as bênçãos. E aí, meus queridos, nós precisamos entender que se eu escolho a maldição, eu estou escolhendo o quê? A morte para a minha vida. Não sei se esse microfone está saindo som. E aí, meus amados, e muitas pessoas optam pela morte, optam por um caminho que realmente não vai fazer bem. E Provérbios diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o final deles dá em caminhos de morte. Tem muitas pessoas que fazem escolhas na sua vida achando que aquilo ali é bom. Uns são enganados. Com certeza tem pessoas que são enganadas, vai sendo camuflado e daqui a pouco caiu no laço. E aí, meus queridos, mas nós precisamos entender que as nossas escolhas, elas vão traçar, vão dizer muito sobre aquilo onde eu vou chegar. Meus amados, hoje é um dia que realmente, falando sobre morte, algumas pessoas estão muito entristecidos, estão abatidos, porque pelo fato do nosso calendário, porque foi colocado no calendário gregoriano, essa questão do dia de finados, porque não é um princípio bíblico, a Bíblia nunca orientou a respeito, mas foi inserido no nosso calendário e as pessoas começaram a trazer essa forma de cultuar, como já lá atrás, né, os papas colocaram os santos defuntos. Então era uma forma de adorar, era uma forma de venerar. Então as pessoas vão lá no cemitério, levam coroas, levam flores. Então é uma forma que eles fazem. Só que às vezes as pessoas terminam trazendo para si pesos espirituais de invocação aos mortos. Não é desrespeito, mas faz aquele dia 2 de novembro um dia que realmente traz pesar. E às vezes nós ficamos tão focados e nos outros dias nós esquecemos completamente. E muitos cristãos ainda carregam essas práticas sobre a sua vida. E meus queridos, a falta de conhecimento, ela vai levar à morte. Deus chamou a atenção dos profetas e dos sacerdotes e de todo o povo através do profeta Oséias. Joga na tela, por favor, Oséias 4:6. Que diz assim: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei de Deus, eu também ignorarei vocês. Então, o Senhor, ele chamando que o povo estava realmente ignorando o conhecimento, ignorando completamente aquilo que Deus tinha para si. Ainda em Oséias 4:1, ainda fala o seguinte: israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. As pessoas vão cada vez mais se afastando, se perdendo, porque falta esse conhecimento desta palavra. Porque quando eu leio essa palavra, cada vez mais que eu leio, mais os meus olhos são abertos, eu vou compreendendo a verdade sobre a vida,
a verdade sobre Deus, a verdade sobre o real sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por exemplo, hoje não precisamos mais sacrificar animais. Mas por que não precisamos sacrificar animais em ofertas para Deus? Porque o sacrifício de animais era lá no Velho Testamento e seguia como um sinal ou uma representação daquele sacrifício que estava apontando para Cristo. E agora, quando Jesus vem, ele morre por toda a humanidade, então não há mais necessidade de fazer sacrifício de oferendas para Deus. O que nós precisamos agora é apresentar as nossas orações, porque nós apresentamos a nossa vida, nós nos achegamos a Deus através da pessoa de Jesus. Infelizmente, ainda há muitas pessoas que trazem dentro do seu coração uma certa confusão em relação àquilo que eu ofereço para Deus. Então, fazendo determinados sacrifícios como se aquilo ali fosse comprar a Deus. Espera aí, pastor, então fazer jejum é um tipo de sacrifício, então isso aí está errado? Não, de maneira nenhuma. Nós precisamos nos consagrar, e isso chama-se a questão da mortificação da carne, da vontade da carne. Isso a gente precisa fazer, mas como eu adoro a Deus, como eu sirvo a Deus, como eu estou honrando a Deus. Ainda o profeta Isaías, ele é usado por Deus para alertar o povo. Isaías 5,13 diz: portanto, o meu povo vai para o exílio porque falta conhecimento. A elite morrerá de fome, as multidões de sede. Queridos, o que a gente entende muitas vezes que Satanás, ele quer de todas as formas destruir, porque a ideia dele é essa: roubar, matar e destruir. Satanás, a ideia dele é trazer morte, é trazer destruição para as pessoas. Mas quando você tem conhecimento desta palavra, quando você traz o seu coração para esta palavra, você não vai mais viver debaixo desse jugo de morte. Você vai viver. E Jesus diz: o ladrão vem para quê? Roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida. Jesus, ele não veio para trazer morte. Pelo contrário, ele morreu para que, através do seu sacrifício, rompesse com o poder da morte. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, diz o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, esse presente que é vida, Jesus nos trouxe. Então essa morte não vai mais ter domínio sobre nossa vida. Mas essa morte, irmã Vanessa, ela está sendo mencionada, essa morte espiritual, essa morte emocional, essa morte que vem para a nossa vida no sentimento, porque Satanás, quando fala sobre matar, ele quer matar você em diversas áreas. Ele quer matar você nas suas emoções, ele quer matar você nos seus sentimentos, ele quer matar você nos relacionamentos, ele quer matar você por dentro, por fora, trazer tristeza e mais tristeza. É uma forma de estar o quê? Destruindo a sua vida. Porque o nosso adversário, ele não tem nenhuma satisfação, ele não tem nenhum prazer, ele não quer que você viva bem, ele não quer que você se dê bem. Por exemplo, quando existe as manifestações, o que é que ele diz? Quando se manifesta, é o meu cavalo. É o cavalo que está ali. E a ideia é simplesmente... Eu lembro a irmã Zezé, eu já mencionei aqui, que quando a pessoa está servindo dentro dessas religiões e chega na velhice, que não conseguem mais fazer nada, os guias, os orixás, abandonam, não quer saber. Tipo assim, são desprezados. O meu cavalo, o meu aparelho não está mais dando resultados. Jesus, pelo contrário, ele se importa. Jesus, ele está com você, não importa a idade que você tenha, e pelo contrário, ele morreu para te dar essa vida com abundância. Ele veio para trazer paz, ele veio para mudar completamente a estrutura da sua vida. E aí, meus amados, Pedro
escrevendo na sua segunda carta, diz: portanto, amados, sabemos disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e recaiam. Pedro estava escrevendo aqui para os cristãos que estavam na dispersão. Cristãos que estavam vivendo, sabe, parecia que estavam totalmente perdidos. E aí ele está falando para a igreja hoje: preste atenção, para você não decair na sua fé. Preste atenção, não se deixe levar por conversas, não se deixe levar por assuntos que vêm ferir a sua fé, não se deixe levar por qualquer coisa que vem te abalar. Pelo contrário, queridos, você precisa erguer a sua cabeça, agarrar-se com Cristo. Senhor, Tu és a vida, e este sentimento de morte que está vindo para mim, eu não quero que isso venha me prender, venha me amarrar. Porque Ele veio para desatar esses laços da sua vida. Jesus veio para quebrar essa fortaleza, arrancar da sepultura. A Bíblia fala no livro de Ezequiel sobre, lá no capítulo 37, o vale de ossos secos. E ele disse assim: olha, eu vou abrir as vossas sepulturas e vou sair dela. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: não importa qual o sentimento, qual o nível de morte que você está vivendo, eu vou abrir, eu vou tirar. Em outras palavras, eu tenho vida para você, eu tenho o melhor para você. Por mais que você esteja lá no fundo do poço, aquilo nós acabamos de cantar, aquilo que parecia estar perdido, aquilo que parecia não ter saída, Jesus, Ele é especialista em arrumar, em consertar. Jesus é especialista em mudar completamente. Eu não sei se sua casa está vivendo esse sentimento de morte. Eu não sei se a sua vida, se a sua empresa, eu não sei se o seu relacionamento, eu não sei como você está, mas nesta noite Deus está dizendo: eu tenho vida para você. Olha, a morte pode estar aparecendo, a maldição pode estar aparecendo, mas nesta noite escolha a vida, porque é o que eu tenho para você. Eu tenho o melhor para você. Agora, infelizmente também tem muita gente que com o excesso de conhecimento também tem morte. A falta de conhecimento gera morte, mas o excesso do tipo de conhecimento que se tem também gera morte. Ainda existem muitos cristãos vivendo debaixo de crendices. E, meus amados, práticas na família, carregando ainda tem daqueles que ainda carregam, vivendo debaixo de simpatias, aprisionamentos. Não, porque meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, tem que ser dessa forma, então eu vou fazer. A gente vive, meus amados, ainda acontece essa questão de corrente de oração. Olha, essa corrente você não pode quebrar, porque se você quebrar, olha, pode acontecer uma coisa ruim com você. Então manda essa corrente agora para 10 pessoas, e se você mandar agora essa corrente, isso vai mudar completamente a sua história. Cuidado, você pode estar entrando por um caminho que você não imagina. Tudo pode estar sendo escrito, tudo uma aparência de bonito. Quem não quer? Eu quero. Poxa vida, você vai prosperar. Se você mandar, você fica agora vivendo debaixo de correntes, de crendices. Eu preciso pegar esta palavra. Eu vou fazer o seguinte, corrente, eu não vou fazer não. Eu quero uma corrente. Se for de ouro, pode trazer, né? Mas aí você pega um texto bíblico, manda um texto, manda para 20, 30 pessoas, manda realmente: eu estou orando por você, eu quero te abençoar. Faça isso. Mas tome cuidado com quem manda para você essa corrente. Não vai quebrar, não, você vai ficar tremendo. Tenha medo, não. Se Satanás quiser vir tentar você e criar uma situação para te prejudicar, rompa com isso. Não tenha medo. Eu estava compartilhando na sala essa semana sobre isso. Não tenha medo quando o inimigo vem contra você, criando situação, porque você viveu debaixo desse jugo, dentro de casa, aquilo parece que te aprisionava. Mas olha, você tem Jesus. Diga: Jesus Cristo é a minha força. Diga: Jesus é a minha vida. Diga: Jesus é a minha porção. Querido, não tenha medo, rompa com isso. Eu quero dizer para você, Satanás, ele vai andar
até onde ele achar espaço. Se ele vai avançando aqui, está tudo livre, ele vai. Mas de repente agora ele encontrou uma barreira. Ele não vai passar, ele só passa se alguém abrir uma brecha. E ele vai e passa e vai alcançar. O inimigo ele só entra na nossa vida, na nossa casa, quando nós abrimos uma brecha. A morte pode estar muito perto de nós. Talvez um monte de situação que esteja prejudicando você, você percebe, isso vai dar ruim. Mas eu quero dizer para você, fecha a porta. Tem até um livro, fecha a porta na cara do diabo. E você vai perceber que aquilo ali vai passar. O medo vem, você treme, seu coração aperta. E você acha assim, será que eu vou sair dessa? E você, Deus, eu estou aqui. Senhor, eu confio em Ti. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Irmãos, você acha o coração de Pedro como ficou? Pedro, eu imagino que o sentimento de morte que veio para o coração dele quando ele afundou ali. O camarada estava andando, ele estava indo na direção de Jesus, agora afunda. A profundidade ali, ele nem imaginava, mas ele sabia como pescador que ali era fundo. Ele disse, agora que eu vou me acabar. Mas ele lembrou, mesmo tendo vacilado, duvidado, ele afundou, mas disse, não, Jesus, me socorre. É nessa hora, quando você perceber que tudo está difícil, quando você perceber que a morte está perto, quando você perceber que parece que você vacilou, irmãos, se você vacilou, quero dizer para você, corra, Jesus me perdoa, Jesus, eu estou aqui, agarre-se nele, porque você está escolhendo a vida. A morte pode estar perto, mas escolha a vida, diga, eu quero a vida. E meus amados, 1 Timóteo 4,7 diz assim, não perca tempo discutindo mitos profanos, crendices absurdas, em vez disso, exercite-se na devoção. Meus amados, hoje tem muitas pessoas que ainda ficam agarrados a tradições como agora, no Natal chegando, é o Noel que está chegando, é o Noel, o símbolo do Natal. Cuidado, queridos. São Nicolau, que foi justamente um papa, um padre lá que foi colocado, foi santificado, e agora ele entrou na história porque ele ajudava muitas pessoas, e as pessoas agora começaram a trazê-lo como o símbolo do Natal. A Coca-Cola, por um período, percebeu que a coisa estava indo bem, e agora comprou, e o resultado, por isso que ele tem aquela roupa vermelha. Meus amados, muitas pessoas ainda carregam o Papai Noel como símbolo de Natal, mesmo sendo cristãos, crendices. Ainda acreditam no ovo da Páscoa e no coelho da Páscoa como símbolos da Páscoa. Cuidado. Não tenha medo de falar para o seu filho, para a sua filha. Não tenha medo de dizer, olha, quem é o símbolo da Páscoa é Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Olha, o Natal, o símbolo de Natal realmente é Jesus. Ele veio, ele nasceu para nos salvar. O que o inimigo quer é torcer, é colocar um coelho, é colocar um ovo, ou colocar ali um velhinho de barba branca e de touca vermelha. E meus amados, outra coisa que leva muitos a se enredarem por um caminho que não vai bem, como Paulo, ele diz aqui, cuidado com essas crendices absurdas. É o Halloween. O criador do satanismo, da igreja satânica, esqueci o nome dele, mas ele falou o seguinte, que ele agradece aos pais, porque permitem que seus filhos, uma vez por ano, separem um dia para adorarem a Satanás. Porque eles sabem que toda vez, eu estava vendo o depoimento de um ex-satanista, e ele falando que toda vez que alguém pega uma abóbora e coloca na sua casa, faz qualquer tipo de alusão a Halloween, ele abre um portal.
E esse portal que se abre é justamente oportunidade para que as trevas entrem na sua casa. E tem muitos cristãos que ainda em nome do calendário nós vamos aí praticar. E eu louvo a Deus que hoje ainda temos escolas, Deus te abençoe, minha irmã, escolas que defendem a sua fé. Não, o cristianismo eu quero, é a base da minha escola, é o Senhor Jesus. Eu não vou contra. Mas muitas escolas estão levando os estudantes para fazerem muitas atividades em lugares que são portas abertas para o adversário. E aí você vê que são jovens, adolescentes aprisionados, famílias aprisionadas. E por que isso aconteceu? Colossenses capítulo 2, versículo 20 e 22 diz: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se viveste no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois todas essas coisas com uso se destroem. Meus amados, muitos se deixam levar pela influência da sociedade. As propagandas estão querendo jogar todo tipo de conteúdo. E muitas vezes estamos recebendo como verdade. Devemos tomar cuidado com isso. E aí, meus amados, e o excesso também de conhecimento. Eu estava conversando esses dias de pessoas que estuda e tenta e busca tanto conhecimento e que abandonam completamente a simplicidade do evangelho. Cantores que antigamente usados realmente para inspirar muitas canções lindas, hoje diz que a gente não pode mais cantar aquele hino mais alto do que a neve serei, porque é preconceituoso, não podemos cantar. Mas só o sangue de Jesus aqui nos torna mais alvo que a neve. Pastores, líderes religiosos de referência, que hoje estão matando muitos seguidores. Sabe por quê? Porque o saber ensoberbece. Porque quando o coração começa a se envaidecer, não é errado você estudar, não é errado você buscar. Mas muitas pessoas começam a entrar por um caminho buscando tanto conhecimento que traz uma confusão na sua mente e ele começa agora a interpretar do seu jeito e do jeito que o inimigo vai se aproveitando. Porque Satanás, irmãos, ele não vai chegar e as táticas dele ser sempre assim: eu vou destruir usando um terremoto. Não. Ele vai chegar de forma muito sutil, criando coisas simples, bonitas, beleza, atraindo, porque é dessa forma que ele pode destruir. Cuidado. E por último, uma reforma pode livrar da morte. Martinho Lutero, aos 22 anos, ele começou a sua vida como monge agostiniano. Isso se deu lá no ano 1505. E aí, meus amados, depois de todo o processo, ele se formou, ele foi ordenado em 1507, aos 24 anos, e depois ele se tornou professor de uma universidade e foi buscando conhecimento na palavra. E até que um dia que ele leu, lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá da fé. Ele entendeu de que ele poderia encontrar na sua fé em Cristo uma mudança, uma transformação tão grande, que o seu coração começou a encher com essas verdades. E ele foi agora na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e fixou ali 95 teses, combatendo muitas práticas que naquela época e hoje, infelizmente, ainda existem, até mesmo em algumas igrejas evangélicas. E ele combatendo, e a partir daí, em outubro
nós temos a comemoração da Reforma Protestante. Alguém que protestou com coisas que estavam fugindo do caminho do Senhor. Estava indo para o caminho da morte. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Joga na tela, por gentileza. Vamos ler juntos? Romanos 12. Vamos ler, irmãos? Portanto, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar e perfeita vontade de Deus. Passar por uma reforma na nossa vida vai nos livrar da morte. Moisés, escrevendo o texto, ele diz: eu ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Eu ponho diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolha agora o caminho da vida. Escolham o caminho da vida. Meus amados, Jeremias 21:8, ele diz assim: assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. E ainda temos em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, e também 16:25, que cita praticamente o mesmo texto: há caminho que ao homem parece ser bom ou parece certo, mas o final conduz à morte. Aquilo que você está vivendo, aquilo que você está realmente passando hoje, pode ser até talvez você esteja a caminho do cemitério, ou talvez esteja com aquele sentimento de morte, ou talvez a sua vida esteja aprisionada, ou alguma área da sua vida está com esse sentimento de morte. E o Senhor, Ele está dizendo: hoje eu tenho vida para você. Não importa, meu amado, alguém fez algum trabalho para mim, alguém fez alguma coisa contra mim, contra a minha casa, corra para Jesus, rompa com isso, creia que Ele pode te libertar nessa noite. Ah, eu estou sentindo realmente pesos. Deus quer mudar a sua história. Eu quero orar por você nessa noite. Uma reforma que o Senhor, Ele quer fazer na sua vida, no nome de Jesus. Ministério de Louvor. Eu quero orar por você. Talvez esse caminho que você escolheu, talvez se aproximou de você alguém e te ofereceu alguma coisa que foi interessante, mas você percebe que não está bem. Hoje o Senhor, Ele quer te dizer: eu quero mudar a sua história. Talvez o seu ministério, querido, talvez o seu ministério estava indo tão bem, mas você tem aquele sentimento que parece que está morrendo. Mas eu quero dizer para você: Deus, Ele tem vida. Deus, Ele tem o melhor para você. Levante-se, erga-se, diga: Deus, eu estou aqui, o ministério está aqui, minha casa está aqui, minha família está aqui, e eu creio, Senhor, que Tu tens coisas grandes e maravilhosas para mim. Eu quero convidar você nessa noite a colocar-se de pé. Nós vamos cantar esta canção mais uma vez, e eu quero que você ore por sua vida. Você que é casado, você que é solteiro, você que talvez tenha compartilhado com alguém a respeito da sua dor, ou nunca compartilhou.
Deus, Ele está dizendo para você hoje, eu tenho vida, vida em abundância para você. Aleluia. Glória a Jesus. Vá falando com Deus. Eu quero ver a igreja orando nessa hora. Se você percebe que existe aquele sentimento de tristeza, parece que a morte está perto, rondando, diga, eu quero rejeitar isso no nome de Jesus. Eu tomo posse da vitória, da bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o ministério. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. 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 Vá pedindo ao Senhor, Senhor, vem gerando vida. Senhor, traga vida nessa noite. Traga vida, Senhor. Traga vida, Senhor. Traga vida, Senhor. Traga vida, Senhor. Traga vida, meu Deus. Traga vida neste lugar. Traga, Senhor, libertação, transformação. Não houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem nascendo rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Eu quero orar por você nessa hora. Pai, eu oro nesta noite. Todo espírito de morte, Senhor, que veio, Senhor Deus, sobre este lugar. Todo espírito de morte que veio aprisionando. Tudo aquilo que veio para trazer tristezas, correntes, caia por terra agora. No poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a sua mão no seu coração agora. Meu Deus, eu quero pedir agora, Senhor, todo aquele, Senhor, que nesta noite, Senhor, ó Deus, tem algum tipo de prisão, todo aquele, Senhor, que de alguma forma, Senhor Deus amado, está, Senhor Deus, aprisionado, ó Deus, essa pessoa que está me assistindo nesta hora, eu oro para que esta cadeia, esta prisão, seja totalmente rompida no poder que há no nome de Jesus. Eu oro, ó Deus amado, nesta noite, para que este irmão, esta irmã, ó Deus, esta pessoa que está neste lugar, ó Deus, receba, ó Deus, a libertação. Receba, meu Deus amado, em nome de Jesus, o livramento. Receba, Senhor Deus amado, a cura. Receba a vida nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor.